Você sabia que o maior investidor da história, Warren Buffett, aprendeu quase tudo o que ele sabe por meio deste livro aqui, O Investidor Inteligente? Ele foi escrito por Benjamin Graham, o autor de Buffett. Esse livro é um clássico dos investimentos, mas muita gente não leu ele por conta que ele é muito técnico e longo demais, tem mais de 600 páginas. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para te ajudar, para que você possa entender com a linguagem mais clara, simples e que fique acessível para todo mundo. Então já aproveita e deixa o seu like e se inscreve nesse canal. Como eu já disse, esse livro foi escrito por Benjamin Graham e ele tem mais de 600 páginas. O foco deste livro é em investimento de valor, é você comprar ativos sólidos com um valor abaixo do valor justo, com foco no longo prazo. Mesmo sendo antigo, esse livro é atual, porque ele tem lições atemporais que servem em qualquer tempo. E ele nos ajuda a não cair em modinhas e evitar especulações. O capítulo que mais me marcou neste livro foi a diferença entre investimentos e especulações. Investir é colocar dinheiro em algo que, após uma análise cuidadosa, vai te garantir segurança e rentabilidade ao longo do tempo. Já a especulação é você apostar no que pode subir, sem fundamentos, apenas na base da esperança. Por exemplo, se você estudar um ativo e mesmo assim você não se sentir seguro para investir nele, então você não está investindo, você está especulando. Porque, como eu já disse, investimento é tudo aquilo que, após uma análise cuidadosa, um estudo cuidadoso, vai nos trazer rentabilidade e segurança ao longo do tempo. Então, estude antes de comprar um ativo. Se você vai se sentir seguro, beleza, compra. Se ele não te passou segurança, então não compre. Especulação é como você comprar uma ação só porque está subindo, ou então comprar uma ação porque um cara aleatório do TikTok falou. Hoje em dia, com fácil acesso às informações, excesso de informações inclusive, fica um pouco fácil de investir e ao mesmo tempo um pouco difícil. Fácil porque você tem total liberdade para pesquisar sobre as empresas, sobre os fundos imobiliários, sobre as receitas. Agora, com excesso de informações, muitas pessoas ficam jogando informações. Ao pesquisar, se você não souber filtrar o que é certo, o que é errado, o que compensa ou não você seguir, você acaba escutando alguns gurus da internet, que às vezes falam para você comprar determinado ativo somente porque eles possuem na própria carteira. E com isso, o ativo vai subir, ele vai render mais, ele vai valorizar, porque muitas pessoas estão comprando. Mas na verdade, esse ativo nem precisa ser bom. Só porque aquele cara tem na carteira, ele quer que as outras pessoas comprem só para o bem dele, o bem prazer dele. Outro capítulo que me marcou muito neste livro aqui foi a diferença entre os perfis de investidores. O autor deste livro citou dois perfis, o defensivo e o empreendedor. O defensivo é aquele cara conservador, ele busca segurança, estabilidade. O foco dele vai ser em renda fixa e em empresas consolidadas. Já o perfil empreendedor vai ser aquele cara mais ativo, que ele acompanha se as ações dele estão subindo, está descendo, ele acompanha o mercado, ele quer maximizar os ganhos e às vezes se arrisca mais do que o defensivo. Então você precisa definir qual é o seu perfil para poder começar a investir. Você não precisa ser um gênio, só precisa identificar quais desses perfis você mais se identifica e começar a estudar, focar nele e agir com inteligência, sem emoção. Outro capítulo bem interessante desse livro aqui, talvez o mais famoso, é que ele cita o mercado como o senhor mercado. Ele criou esse personagem que te oferece ações todos os dias. Às vezes ele é otimista e às vezes ele é pessimista. O segredo deste capítulo, que o autor tenta te ensinar, é que você não deve seguir o senhor mercado, deve usá-lo somente quando lhe convém, e você precisa aproveitar quando ele está pessimista, porque é quando ele vai dar bons preços. Outra coisa que ele fala dentro desse capítulo, que é muito importante a gente aprender, é que você precisa ter a mentalidade de dono e não de um apostador. Apostador é o especulador, ele vai apostar nas empresas. Mas se você tiver uma mentalidade de dono, você vai olhar para aquela empresa, vai ver os balanços dela, vai ver quanto que ela está pagando de dividendos, você vai pensar, eu realmente seria dono dessa empresa? Porque é fato, quando você compra ações de uma empresa, querendo ou não, por mais que sejam poucas cotas, você se torna um sócio. Então, tenha mentalidade de dono, não mentalidade de apostador. Compre ações de empresas sólidas, que vai te dar uma renda lá na frente, pensando no longo prazo também.
Outro capítulo interessante desse livro é um tema essencial, defendido pelo autor, Benjamin Graham, sobre a margem de segurança. É como se você compra uma ação de uma empresa abaixo do valor justo, porque vai te dar uma margem de segurança. Vamos supor que a ação da Apple custa R$100, só um exemplo. Aí ela cai, tá por 80, mas tu sabe que o valor justo dela é 100, então tu compra por 80. Esse é o momento ideal para você comprar, porque você sabe que o momento ela pode subir, ela tende a subir, nem sempre vai ser isso, porque querendo ou não é renda variável, pode subir e pode descer. Mas você estudando sobre determinado ativo, você vai saber se vale a pena ou não. É como se você fosse comprar um carro de 40 mil, mas você acaba pagando 30 mil. Você já sai ganhando. Isso evita imprevistos e erros de cálculo. Beleza, agora como você pode aplicar tudo isso que eu te disse na prática? Não é muito simples, vou falar a verdade, mas eu aplico da seguinte forma. 5 coisas que você precisa aplicar também, se você quiser crescer no longo prazo. Você precisa evitar o hype, não pode cair na onda de todo mundo. Você precisa estudar os ativos que você compra. Eu não invisto em algo que eu não entendo, eu foco no longo prazo e eu valorizo empresas sólidas e fundos imobiliários com bons dividendos. Você não precisa saber de tudo sobre o mercado, apenas seguir conceitos básicos que este livro te ensina. Se você não gosta de ler ou começou a ler esse livro e não gostou da leitura, este vídeo foi feito para você, porque eu te expliquei de uma linguagem fácil que você possa entender e aplicar na prática. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para aquela pessoa que está começando a investir ou que precisa entender o resumo sobre esse livro. Agora eu quero te fazer um convite. Se você quer se aprofundar ainda mais nos investimentos, no mundo das finanças e dos negócios, entre para a minha comunidade Conexão Financeira. É um grupo privado de networking no WhatsApp, onde nós falamos basicamente sobre isso, finanças, investimentos, negócios, enfim. É um grupo seleto de pessoas focadas em crescimento. Se você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, então faça parte desse meu grupo, dessa minha comunidade. Com certeza nós vamos estar agregando valor na sua vida e você agregando valor nas nossas vidas também. Então, sinta-se convidado, o link está aqui na descrição. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.